Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para a glória do nosso eterno Pai e podemos glorificar o nome santo do Senhor. Meus irmãos, vamos estar orando pelas bênçãos de Deus sobre nossas vidas, a vida da nossa igreja, e que a cada dia nós possamos assim estar fazendo tudo para a glória dele. Vamos também orar pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, enfermidade, né? Para que Deus possa abençoar grandemente, inclusive a família da irmã Leninha, né? A irmã dela aí. Não vamos cessar de estar orando por essa vida, para que Deus possa, assim, estar tendo o seu nome glorificado também. Também, irmãos, peço irmãos que estejam orando pelas nossas conferências, começa na próxima sexta-feira, então que Deus possa, assim, enviar bênçãos dos céus através do servo dele, o pastor Ebenezer, né? Ele já nos enviou as mensagens, já está sendo organizado tudo, para na sexta-feira a gente já começar a ouvir a palavra de Deus através do servo do Senhor. Irmãos, essa noite nós vamos estar meditando nos Salmos de número 72, do versículo de 1 a 5, para a gente ter assim o entendimento da palavra de Deus. Salmo 72, o versículo de 1 a 5, o salmista fala da seguinte forma, Salmo 72, versículo de 1 a 5, ele diz o seguinte: ó Deus, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Os montes trarão prosperidade ao povo e os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol, e a lua, de geração em geração. Amém? Que o nosso Pai Eterno aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos agradecer ao Senhor com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, para todo sempre, ó Deus, onde possamos assim a cada dia nos regozijar, ó Pai, em ter alegria no coração de estar bendizendo o teu nome, Senhor. Meu Deus, queremos te ser grato, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos assim estar glorificando o teu nome, exaltando ao Senhor. Poder assim, ó Deus, dizer que somos salvos em Cristo Jesus, porque foi o Senhor quem enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Por isso, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Também queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, assim, tem nos dado, assim, o privilégio de estar trabalhando na tua obra, na tua seara, ó Deus, e cada dia, Pai, podermos servir ao Senhor com alegria, mesmo diante das aflições deste mundo, ó Pai, mas porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor luta por nós, e por isso, Pai, não deixa, Deus, que venhamos desfalecer, mas que possamos permanecer firmes nos teus caminhos. Também queremos te agradecer, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu poder sobre nossas vidas, e queremos te clamar, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a cada um, ó Deus, e na recuperação de acordo com a tua vontade e o teu querer. Também te clamamos pelas conferências, que o Senhor use grandemente o teu Filho, Senhor. Nós te louvamos por tudo, agradecido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, o Salmo 72 ele é um salmo messiânico que o salmista, quando escreveu, ele fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas nessa noite, por ser um salmo messiânico, nós queremos aplicar o seguinte tema: a justiça de Deus é incomparável. Nós sabemos, ó, irmãos, que Deus ele é justo, Deus ele sabe todas as coisas, ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Por ele ser esse Deus vivo, grande, santo, é que ele tem a capacidade de nos dar sabedoria para fazer a vontade dele, apesar de algumas vezes a gente não fazer 100%, mas ele tem na sua infinita misericórdia, ele tem nos dado esse privilégio, a cada um de nós, de termos assim o privilégio de ouvir a voz do Senhor e tomar as nossas decisões. É lógico que às vezes tomamos decisões erradas, mas ele é misericordioso e ele nos dá esse privilégio. Então, a justiça de Deus ela é incomparável porque ele é um Deus grande dessa forma que nós temos falado. E creio que grandes coisas tem feito o Senhor na vida de cada um de nós. Uma que ela é
feita na vida de todo ser humano é a salvação quando o indivíduo reconhece a Jesus Cristo. E cada um de nós, eu creio que já fizemos isso, né, de reconhecer Jesus Cristo, e por isso nós temos o privilégio de dizer que o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Mas, irmãos, nesse Salmo de número 72, nós podemos ver que, como nós falamos, a justiça de Deus ela é incomparável. Nós podemos ver que o salmista, ele deseja a justiça de Deus, ou seja, essa justiça que Deus é, a justiça que Deus tem, ele deseja. O Salmos primeiro, o versículo 1, ele vai dizer assim na primeira parte: ó Deus, dá ao rei a tua justiça. Dá ao rei a tua justiça. Então, o salmista aqui, ele nos leva a entender que a justiça de Deus, ela precisa ser assim almejada por todos, porque a nossa justiça ela é falha. Nós julgamos segundo o nosso pensamento, nós julgamos segundo os nossos interesses, e o nosso Deus ele tem um único interesse, é que tudo seja da melhor forma possível na vida do ser humano. Apesar do ser humano buscar as piores coisas em alguns momentos, né? Mas ele quer as melhores coisas da melhor forma possível. Então, por isso que o salmista, ele deseja na sua vida essa justiça, a justiça de Deus. Ele almeja, ele corre atrás, ele está desejoso. Ele diz: ó Deus, dá ao rei a tua justiça. Dá, Senhor. E isso, irmãos, é um desejo que precisa permanecer em nossos corações, sabendo, ó Deus, sabendo que nós não somos merecedores, mas Ele, por ser justo, Ele, por ser um Deus infinito, Ele, por ser um Deus eterno, Ele, por ser um Deus poderoso, Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus e, na sua infinita misericórdia, Ele aplicou a sua justiça. E dentro da justiça de Deus, Ele não julga ninguém mais e nem ninguém a menos. Ele julga todos iguais. E esse tem que ser o desejo dos servos de Deus também, julgar tudo da melhor forma possível, aplicar a justiça de Deus da melhor forma possível em nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Sabemos que temos dificuldade pela questão humana, mas precisamos a cada dia orar a Deus, clamar aos céus, para que Deus nos dê graça e nós venhamos assim, de uma forma bem prática e simples, conter os desejos da matéria, conter a euforia da matéria, né? Porque nós somos também seres materiais, temos um corpo carnal, que esse corpo, essa matéria, ela é meio terrível, ela leva o ser humano a determinadas decisões que muitas vezes ele vem lhe custar desgosto o resto da vida, mas ela nos leva a isso. Então nós precisamos conter. Como filhos de Deus, precisamos desejar sempre viver a justiça de Deus, não só para nós, mas também para o nosso próximo, né? Mas também nós podemos ver, irmãos, que o salmista deseja ver o filho vivendo a justiça de Deus. Ele não só deseja para ele, mas ele deseja ver, ou seja, essa justiça ela passar de geração a geração. O término do versículo 1 do capítulo 72, ele vai dizer o seguinte: e a tua retidão ao filho do rei. Ó Deus, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Então, dentro desse propósito que o salmista apresenta aqui, essa questão, ele nos leva a entender que nós precisamos não só viver a justiça, mas também passar o ensinamento de Deus aos nossos descendentes. Ou seja, as nossas gerações futuras, elas precisam viver esses momentos de justiça, porque nesse mundo o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós teremos aflições, essas aflições elas vêm acompanhadas de aborrecimentos, e se nós formos aplicar nossa justiça, nós vamos em alguns momentos fazer as coisas da nossa forma e vai ser errada diante de Deus. Em outros momentos nós vamos tomar decisões de desistir de algumas coisas onde Deus está querendo nos testar, onde Deus está querendo provar a nossa fé, a nossa força, e nós desistimos. Então, irmãos, temos que clamar a Deus para que essa justiça ela passe adiante, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo
ela resista nos tempos difíceis, porque os tempos difíceis estão aí, a cada dia aumenta mais as dificuldades, e nós não sabemos daqui 10 anos, daqui 100 anos, se Cristo não tiver voltado ainda, como será a situação aqui na face da terra. Mas uma coisa é certa, se Cristo não tiver voltado, a igreja de Cristo vai estar aí. E ela vai precisar estar vivendo a justiça de Deus. Mas para isso, hoje, nós já precisamos pensar no amanhã sem ter a certeza dele, sem ter a certeza que amanhã vai existir. Porque se Cristo voltar hoje, amanhã não existe mais. Não é necessário mais a gente se preocupar com amanhã. Porque agora é uma outra história. Mas se Cristo não voltar amanhã, se Cristo não voltar daqui 100 anos, nós temos que nos preocupar hoje como vamos viver a justiça de Deus e ensinar as gerações que vão ficar aí para o amanhã a praticar a justiça de Deus em suas vidas. O salmista aqui deixa bem claro. Então, irmãos, nós precisamos realmente estar orando, clamando a Deus e buscando entendimento e ver que a palavra de Deus ela quer que nós vivamos o hoje como se não existisse amanhã. Porém, amanhã ainda pode continuar existindo. Então nós precisamos realmente estar atento a esse ensinamento da palavra de Deus e viver e levar as pessoas a entenderem, principalmente aqueles mais novos que precisam, de uma forma ou de outra, aprender com nós, que somos mais velhos. Há uns anos atrás, a gente queria tomar uma decisão, olhava para alguém, o pai e a mãe. Mas muitos de nós hoje, já vê muita gente olhando para nós, vai tomar decisão e olha para nós. Pergunta. E nós, nessa linha sucessória de pai e mãe, não temos mais. Alguns já não tem mais a quem perguntar, outros só tem a um. Alguns têm a dois ainda, você entendeu? Então nós precisamos realmente nos preocupar para que amanhã, quando esses que estão hoje perguntando a nós o que deve fazer, como é melhor fazer, amanhã eles possam ter capacidade de responder a alguém que vai perguntar a eles, e o que eu faço agora? A justiça de Deus, ela precisa ser anunciada, porque vivendo a justiça de Deus, com certeza, eles vão viver bem, e aí a igreja do Senhor Jesus Cristo vai permanecer até que ele volte, e vai ser uma igreja sadia, uma igreja que vive realmente para a glória de Deus. Mas também o salmista, irmãos, podemos ver que ele traz uma afirmativa sobre a retidão, a aplicação ao povo. O versículo 2, a primeira parte, é o seguinte, quando ele está falando ali do filho do rei, ele diz, ele julgará o teu povo com retidão. Então, irmãos, já dando aqui continuidade ao que nós acabamos de falar agora há pouco, o salmista ele vai dizer que ele julgará o teu povo com retidão. Então ele já vê o rei, lembrando que esse salmo é um salmo messiânico, mas ele está tratando aqui do rei, como ele era rei, e como ele estava se preparando para deixar o seu reinado na mão do seu filho Salomão, que era o salmista Davi. Então ele mostra, ele já vê o povo andando, o povo marchando em retidão, porque o filho do rei, ele ia julgar o povo com retidão, ia ter sabedoria. E quando nós, lendo a história de Salomão, nós encontramos aquele episódio lá, onde duas jovens tiveram filhos na mesma casa, e um das tais morreu, e a que perdeu o filho tentou roubar o filho da outra, e naquele episódio ali, Salomão usou da sabedoria que Deus tinha lhe dado para julgar aquela causa. E ele julgou segundo a vontade de Deus, onde realmente ninguém pôde contestar, e todos tiveram que aprovar que a decisão dele era certa, porque ela vinha de Deus. Então é assim que o salmista vê, e é assim que nós precisamos viver também. Se nós continuarmos apregoando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, os nossos filhos, eles também vão ter essa sabedoria. Não só não só Davi teve esse privilégio de deixar um filho sábio, porque com certeza muitas coisas ele aprendeu com o próprio Davi, e as demais foi com o próprio Deus, porque nós, como pai,
temos a responsabilidade de ensinar boas coisas aos nossos filhos. Então, Davi ensinou a Salomão. E agora Salomão é capacitado por Deus, ou seja, não só aquilo que ele já tinha aprendido do pai, mas agora com reforço do ensinamento de Deus, aquilo que Deus prometeu a ele, sabedoria, ele julga aquela causa com retidão e não se arrepende e não tem como ninguém contestar aquela decisão dele. Então, irmãos, isso precisa ser pensado e precisamos não só pensar, mas agir em prol de uma boa vivência nesse mundo, para que o mundo realmente possa olhar para nós, enxergar e ver que nós somos diferentes porque nós temos Jesus Cristo. Não somos diferentes porque somos mais altos, somos menores, somos mais gordos. Nós somos diferentes porque temos Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele faz a diferença na vida de cada ser humano na face da terra. O ser humano, ele só vive mal nesse mundo porque ele foge dos princípios de Jesus Cristo. E diga-se de passagem, até muitos crentes não vivem melhor porque não vivem para obedecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos. Usa da palavra de Deus em alguns momentos, quando lhe é favorável, então ele se alarga em anunciar a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus volta a questionar as suas atitudes, então ele deixa de lado e aí não só dificulta a sua vida, como também daqueles que estão próximos de si. Pessoas que não vivem bem porque não vivem segundo a vontade de Deus. Mas o salmista aqui, ele mostra, e Salomão, quando ele viveu dentro dos caminhos do Senhor, 100% dos caminhos do Senhor, ele viveu bem, viveu em segurança, viveu as mil maravilhas. Então, se nós seguirmos verdadeiramente, fielmente a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus através de sua palavra, nós vamos viver sem dificuldade aqui na face da terra, porque só a justiça de Deus, ou seja, porque a justiça de Deus ela é incomparável. Mas também nós podemos dizer, irmãos, que o salmista vê a justiça de Deus sendo aplicada aos pobres. Então, quando ele vê aquela questão da julgamento de retidão, mas também ele vê a justiça de Deus, que ele vai dizer lá no final do versículo 2, a parte B do versículo 2, e os teus pobres com justiça. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Ou seja, para nós sermos justos nesse mundo, nós precisamos entender que o nosso ser semelhante, ele merece, ele necessita das mesmas coisas daquilo que nós usufruímos e ele não usufrui. Nem todo mundo tem esse desejo, nem todo mundo tem essa vontade de aquilo que tem, dividir com os outros. A igreja primitiva, lá no começo, ela fazia isso, dividia. Nós temos o exemplo daqueles homens, grandes homens, como Barnabé e muitos outros, né, que tinham suas propriedades, tinham suas fortunas e dividia nos momentos difíceis. Mas o tempo passou e a igreja, de uma certa forma, deixou de lado esse sentimento, deixou de lado esse desejo de estar ajudando, sendo justa com os pobres. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos realmente ter isso no nosso coração, nós precisamos realmente viver dessa maneira, porque a justiça de Deus ela é incomparável. E ela é aplicada em nossas vidas através da morte de Jesus Cristo, nos salvou. E nós o que temos feito para que essa justiça, ou seja, que Deus nos use, Deus use a mim, use a você, para que essa justiça ela seja assim, disseminada entre nós, seres humanos, não só nós os crentes, a igreja, mas também entre aqueles que não estão ainda na igreja, que precisam ser arrebanhados para poder ter uma vida eterna com Deus, não longe de Deus, ter a vida eterna com Deus. Então, irmãos, fica o incentivo da palavra de Deus através do salmista, que nós precisamos entender e almejar a cada dia a
justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é incomparável em todos os sentidos, ou seja, é a única que existe, que é verdadeira, que é real, que é fiel no universo, é a justiça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos todos ter uma noite na presença do nosso Mestre. Vamos orar para encerrar essa mensagem. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor lida, explanada, ó Deus, que ela possa achar guarita em nossos corações, ó Deus, que possamos assim a cada dia crescer no conhecimento e temor do Senhor. Dá uma noite de descanso a cada um, ó Pai, nos permita, Deus, amanhã podermos voltar ao nosso trabalho a cada um para a glória do nome do Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, ó Deus, e nos dá uma noite na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Olá, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do Mestre e que possamos viver para a glória dele. Só em Jesus minha fé está, Ele é minha força, a luz, canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz cessar. Consolador, meu tudo és, em teu amor descansarei. Só em Jesus que se encarnou, o grande Deus em um bebê, presente de justiça e amor, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Seu corpo ali no chão ficou, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então rompeu, vivo Ele está, ressuscitou. Vitorioso Rei Senhor, do meu pecado me livrou, pois Ele é meu e dele eu sou. Cristo, seu sangue me comprou. Não temo a morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida. Ele comanda o meu destino, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme